Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho, a um comentário do Evangelho da Casa de Francisco. Meu nome é Isbaida, peço a ajuda dos benfeitores espirituais na condução desse comentário, e o capítulo escolhido do Evangelho é o capítulo 16, parábola dos talentos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 6, né? Parábola dos talentos. Como o nosso tempo é reduzido para esse comentário, eu vou resumir essa parábola, né? Que é uma parábola de Jesus, está presente no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Vou resumi-la aqui. O que é o talento para nós? Talento para nós é uma aptidão, é um dom. Mas o talento a que se refere essa parábola era um valor, uma medida de peso utilizada para pagamento. Uma peça que podia ser em prata ou em ouro e não uma moeda. Era na época de Jesus equivalente a uma pequena fortuna. Jesus, através de uma simbologia, nos mostra como Deus administra o seu reino, o reino dos céus, e como nós lidamos com os bens divinos, o que cada um faz com aquilo que lhe é colocado. Ele se refere a um homem que, ao viajar, entrega seus bens aos seus servos para que eles administrassem. Deu para um 5 talentos, 2 para outro e, por último, deu somente 1. E entregou a cada um segundo a sua capacidade. Depois de certo tempo, ao retornar, recebeu dos 2 primeiros o dobro do que havia dado. Eles tinham se esforçado e dobrado esse valor. Mas o terceiro, que tinha recebido o único talento, tinha enterrado por medo e devolveu ao Senhor apenas o que recebera. Então o Senhor recompensou os 2 primeiros e ao terceiro mandou que lhe fosse retirado o talento que ele recebera, né, por empréstimo, e dado ao primeiro servo, dizendo: servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que tem mais, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, será tirado o que parece ter, E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Meus amigos, nessa simbologia, o Senhor é Deus e os servos somos nós, a humanidade. O tempo se refere ao nosso período reencarnados, à existência terrena. O reino dos céus é a nossa edificação plena, interior, a construção sólida do bem através da conquista moral e espiritual. E esse processo de construção, meus amigos, é a força que vai nos dar o chão, o apoio seguro na nossa escalada evolutiva, nos momentos de desafios, das transformações necessárias que vão chegando nas nossas vidas. Os talentos são os bens e os recursos que a providência nos concede provisoriamente para nos ajudar a realizar nossa missão e ajudar também o nosso próximo, mas são concessões. Não é para o nosso deleite ou para enterrarmos tornando-os inúteis, mostrando um egoísmo cujo senso de justiça, quando muito, é só dar o que receber, ignorando a lei do amor que doa e se multiplica. Jesus, nesse evangelho, faz um alerta enérgico sobre o aproveitamento ou não desses recursos que cada um possui e as consequências do seu bom uso, do seu uso indevido ou do não uso,
no nosso futuro. Talento, então, é uma forma de auxílio, mas temos que fazer a nossa parte. Foi entregue a cada um segundo a sua capacidade. Está lá no Evangelho. Que capacidade? Capacidade que foi adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas, as nossas habilidades. As quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, não tem nada de arbitrário nem injusto, porque cada um de nós se encontra em diferentes graus evolutivos. Todos têm as sementes divinas da perfeição relativa, os seus potenciais adormecidos, e o seu desenvolvimento vai depender dos esforços de cada um. Quando nós estamos desencarnados, o plano espiritual pode nos ajudar, sim, nos dar o conhecimento, mas a prática é na matéria, no plano físico. Trabalhar as paixões, desenvolver os bons sentimentos, conquistar virtudes através das nossas escolhas e evoluir. Tem aqueles que se esforçam, mas outros não. O Senhor, nessa parábola, não deu a nenhum dos 3 servos nada que não pudessem realizar. Tudo estava dentro das suas possibilidades. O espírito que não aproveita esses recursos, quando volta ao mundo espiritual, esses recursos são retirados. Não utilizamos a força realizadora interior para aquilo a que viemos por escolha própria, por mais que se queira negar. Os espíritos que recebem 5 talentos são aqueles que possuem uma bagagem mais rica, intelectualmente, moralmente, e por isso podem assumir missões, compromissos mais complexos, de grandes repercussões sociais, e ao mesmo tempo que se ajudam, cooperam na obra divina. Podem atuar em várias áreas, empregando bem a riqueza, a cultura, o poder, enfim, os dons com que foram dotados na área científica, na economia, na saúde, na jurídica, na educação, etc. Atuam colocando a alma, realizando com vontade, com determinação, com dedicação. Multiplicam os talentos com suas benfeitorias. São os homens que sabem cumprir a vontade de Deus. Chico Xavier fez tanto com tão pouco. Ele se empenhou e teve apoio espiritual, que se refletiu também no material para que ele realizasse sua obra, porque por ele recebia um salário mínimo. Trabalhava 8 horas por dia. Psicografava 8 horas por dia também. Atendia uma infinidade de pessoas, de dia, de noite, promovia ações de caridade, cuidava do sobrinho com paralisia cerebral, porque os pais tinham desencarnado, além das muitas irmãs, me parece 7 irmãs que ele tinha. E qual a dimensão das suas obras? Imensas em todos os sentidos. E assim, tantos outros espíritos que como eles se esforçaram com o que receberam e saíram vitoriosos na sua missão. O terceiro servo, meus amigos, que escondeu o talento e não multiplicou, deixando-o improdutivo, falhando na incumbência dada, mesmo tendo condições para tal, entregou-se à inércia, com medo de se decepcionar, de falhar, são aqueles que estão sempre transferindo para os outros as responsabilidades dos acontecimentos, dos seus problemas, dos seus fracassos, mas no fundo são pessoas acomodadas à lei do menor esforço. Nunca estão prontas para se ajudar e ajudar o próximo, alegando incapacidade para isso, para aquilo, sempre com desculpas. Perdem as oportunidades ofertadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Essa oportunidade pode ser o quê? Pode ser uma doença a ser enfrentada com paciência, um filho complicado a ser tratado com todo cuidado e carinho, uma injustiça, uma deslealdade a ser tolerada sem revanches nem revolta, um inimigo gratuito a ser conquistado com o bem, dificuldades financeiras, situações desfavoráveis a serem superadas com esforço e esperança, e tantas outras vicissitudes, os altos e baixos comuns em um plano de provas e expiações. Muitos recebem educação, saúde, um corpo saudável e se desviam do objetivo traçado nos excessos,
no campo dos sentidos, nas drogas lícitas e ilícitas, na promiscuidade do sexo, etc. Tem aqueles que recebem um lar amoroso, pais dedicados e também formam famílias harmonizadas. Outros não, fogem aos compromissos familiares, à vivência em família. Outros vêm para se trabalhar, mudar a sua própria vida, sem outra responsabilidade, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos. São os que recebem um único talento, recebem a oportunidade do contato com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, mas não aproveitam, fracassando no objetivo de renovar os valores internos. A parábola, quando fala que do servo inútil será tirado até o que parece ter, e depois será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, significa que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa às benesses que recebeu da misericórdia divina, vai expiar em futuras reencarnações as consequências da sua má vontade, no cumprimento da sua missão, porque nem o pouco que teve por empréstimo, nos diz o Evangelho, terá novamente. Essas trevas exteriores, esse choro, esse ranger de dentes, também se refere a um estado de consciência, a cobrança do próprio espírito, a tortura dos remorsos daquela consciência endividada, comprometida com a desistência das suas responsabilidades. Esse estado é atraído por sintonia para outros ambientes criados por mentes torturadas com as mesmas vibrações. Tem um caso, está no livro Instante da Vida, a psicografia de Chico Xavier, relatado pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. Eu até já citei esse caso em outro comentário feito aqui, sobre um espírito endividado por um passado de crimes cometidos contra o próximo. Ele suplicou a Jesus o seu retorno ao mundo físico para ressarcir os erros. Pediu para vir em grande sofrimento físico, em um ambiente sem amor, no mais alto grau de miséria e dor. Palavras dele: queria lavar o passado com lágrimas de fogo, mas recebeu da misericórdia divina a oportunidade de ir num corpo saudável, uma família espírita amorosa, educação, um trabalho digno e desafios justos e educativos. A única coisa que os benfeitores espirituais pediram a ele foi somente que concedesse 1 hora por semana para trabalhar em favor dos irmãos necessitados, na mediunidade com Jesus. Ele seria médium. Ele recebeu todos esses talentos, todas essas benesses. Retornou à terra, estudou, formou-se, conquistou um excelente emprego, uma família, enfim, vivia muitíssimo bem. Mas a doação que lhe fora pedida, ele realizou um curto período, logo se cansou e abandonou. Um dia, uma mãe em desespero levou sua filha pedindo um auxílio como médium, e ele se negou. Estava numa espreguiçadeira confortável, numa casa muito confortável, numa varanda, lendo um jornal, e ela suplicou, chorou, mas ele foi inflexível. E diante da insistência dela, que chorava diante do sofrimento da filha, respondeu que realmente ele tinha servido na condição de médium, mas cansou porque precisava se poupar, se economizar, cuidar da própria vida, da família. Tinha outros interesses mais importantes na vida dele, sim. E como ela continuasse insistindo, ele encerra a conversa dizendo, uma tirada humorística: a criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba, é só o burro. Aquele espírito que pediu lepra, cegueira, loucura, a miséria, o fogo nas lágrimas, a fim de ressarcir os erros, depois de acomodar-se nas concessões recebidas de Deus, por misericórdia, não teve misericórdia, virou as costas para o compromisso que tinha assumido e falhou. Como é que vocês acham que vai ser a próxima encarnação dele? Compreendemos então por que ele será retirado até o pouco que obteve por empréstimo da providência divina. E vemos que, na verdade, foram muitos benefícios. O mundo está cheio desses exemplos. Repito,
desviamos rotas no campo da religião, da maternidade, da paternidade, dos vínculos afetivos, dos compromissos familiares, políticos, sociais, saúde e outros. Teimamos em permanecer com os mesmos valores interiores, sem a transformação moral. Sem ela, não conseguiremos melhorar, dar um passo sequer. Cumprir o compromisso de refazer laços, ajudar em tudo que for possível e não somente até a nossa conveniência. Se vamos conseguir ter a receptividade do ambiente em volta, não vai depender de nós. Mas o que importa são os nossos esforços de coração aberto, fortalecendo a musculatura da alma nesse objetivo, porque Deus vê o coração. Os benfeitores espirituais estão sempre nos orientando sobre os cuidados que devemos ter na condução da nossa vida. No chamado Livro da Esperança, o título, outra psicografia de Xavier, do Chico, o Espírito Emmanuel nos alerta sobre as consequências desse desperdício dos talentos recebidos pelos espíritos quando retornam ao plano espiritual. Ele fala de líderes do povo que tinham o poder de influenciar as multidões, desviar as suas rotas, magnatas com fortunas imensas e poderiam ter realizado grandes obras para ajudar nas necessidades do povo. Estão fazendo coleções de carros e mais carros, colocando animais selvagens em cima do carro, tigres, se preocupando só com ostentação. Missionários de diversas filosofias religiosas que tinham a missão de consolar e instruir, e a ambição desvirtuou. Aqueles que, através da palavra, da sua eloquência ou dos livros, inspiraram ideias malsãs, corrompendo consciências. Lembramos dos aproveitadores, aqueles que se aproveitam de momentos de crise, da fragilidade humana no comércio inescrupuloso com a vida, explorando preços de remédios, de alimentos, desviando recursos destinados à sobrevivência dos mais carentes, a merenda escolar, material escolar ou material hospitalar, etc. Viram-se, Emmanuel nos diz, cruzando o portal da morte, muitos de repente, mas todos sem poder, sem os bens, sem propriedades, confrontando as suas amargas realidades espirituais, sem as muletas artificiais dos valores do mundo material, desprezar a generosidade do Pai, usando essa oportunidade para o mal. E todos aqueles que praticam isso terão o mesmo desenlace. E nem aquele que se acha eu estou isento de erro, porque eu não fiz o bem, mas também eu não fiz o mal. Se engana, porque não fazer o bem já é um mal. Lá são mendigos. Nós somos responsáveis diante de nós mesmos por aquilo que já temos condições de fazer, muito diferente da reentrada daquele justo que aproveitou e fez o que foi possível na seara do bem. E podemos falar de muitos. Imagine um Gandhi, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, um Dalai Lama, um Mandela, um Nelson Mandela, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, a doutora Zilda Arnes, da Pastoral do Menor, e tantos outros desconhecidos que viveram nas mais diversas situações e nem por isso deixaram de produzir e fizeram jus à concessão recebida. Talento, meus amigos, é um conceito muito mais amplo do que à primeira vista interpretamos. Não é só a parte material, não. Ele abrange todas as virtudes e todas as qualidades morais, inclusive a dor, porque é através da dor que resgatamos os nossos erros. O Espiritismo tem uma visão da dor e do sofrimento que às vezes é interpretada equivocadamente por aqueles que não conhecem. Quando ela é necessária e se torna inevitável. Não é que façamos apologia, vamos procurar a dor, não. Quando ela se torna inevitável, necessária, não podemos evitar, temos que administrá-la da melhor forma. Porque a depender da nossa atitude,
podemos crescer em virtudes como a paciência, a resignação, a tolerância, como também aumentá-la, nos revoltando, impedindo o nosso crescimento. Independente do patamar evolutivo em que estejamos, todos nós podemos fazer alguma coisa. Nenhum encarnado está totalmente desprovido de algo que não possa doar em favor do próximo. Se não podemos auxiliar materialmente, podemos servir de muitas outras maneiras. Orar, emitir um pensamento positivo diante de uma situação difícil. Jesus nos diz que a grandeza da obra não está no tamanho não, mas no esforço que se faz para servir. Ele viu um grande valor naquelas 2 moedinhas que a viúva depositou no templo, contrastando com as somas colocadas ostensivamente pelos ricos fariseus. Nós podemos fazer o bem no perdão, na misericórdia, no sorriso, no abraço ao próximo. Os talentos morais, meus amigos, são muitos a perder de vista. Estão latentes em nós, esperando o adubo da vontade para germinar e se doarem. Tem um episódio no livro que eu já citei aqui, Cartas e Crônicas, onde o espírito Humberto de Campos nos fala em outra simbologia. Achei interessante, trouxe aqui para vocês. Havia um mendigo e um rei, vi no estudo da FEB. Havia um mendigo e um rei que desencarnaram. E no tribunal da consciência, o rei foi aprovado e o mendigo não. E o mendigo se revoltou, reclamou, dizendo que tinha passado fome enquanto o rei tinha a mesa farta. E a resposta que ele teve foi que o rei tinha a mesa farta sim, mas muitas vezes não se alimentava, pensando naqueles súditos que passavam fome. E o mendigo disse novamente que o rei tinha uma casa confortável e ele dormia no relento. E a resposta, mas ele não passava muito tempo dentro da casa, porque estava sempre viajando, tentando atender às necessidades do reino. Ah, mas ele tinha súditos, eu não tinha ninguém. E a resposta, sim, mas ele buscava compreender as necessidades de cada um e melhorar a condição deles. Aí o mendigo se cala e pergunta, e agora? O que vai ser de mim? E a resposta, agora você vai nascer rei. Vamos ver se você consegue fazer o que o outro fez como rei. A justiça divina é sábia, meus amigos. Todos nós estamos atravessando desafios nas mais diversas situações, na riqueza, na pobreza. Será que estamos fazendo bom uso dos talentos morais, intelectuais, materiais que recebemos? Estamos aproveitando o tempo que nos foi dado? Que nós possamos refletir sobre isso, fazer um exame de consciência. A resposta está dentro de nós. Esses talentos que recebemos serão retirados do nosso futuro? No nosso futuro? Porque quando são retirados de nós, meus amigos, não é Deus que os retira, não. Nós mesmos, pela má aplicação daquilo que recebemos dele. Pois eles são para multiplicar e não para enterrar. Vieram para nos ajudar a melhorar. Emmanuel nos diz, melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Que possamos nos esforçar, meus amigos, para merecer o acesso a essa senha, enquanto é tempo. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.